Nós vamos hoje ver alguns segredos e detalhes que temos dentro da DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach. Tem muita coisa que você pode passar pelo jogo que talvez você acabou não vendo, e é claro, vou trazer coisas que estão escondidas dentro dos arquivos do jogo, também pra gente fazer um compilado bem legal de coisas interessantes que tem dentro dessa DLC. Claro, tem coisa que não vai servir pra muita coisa, pra teoria, mas tem muitos detalhes bem interessantes que estão dentro dessa DLC, que com certeza vão ser utilizados pra gente explicar essa história. Então vou trazer aqui justamente os segredos e coisas interessantes que talvez você não viu dentro da DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach, a DLC Ruin. Então vamos lá, antes nós vimos, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, tem muita coisa legal acontecendo aqui, então já se inscreve e ativa o sino para vocês não perderem nada do que vai rolar aqui no canal. Então vamos lá, pessoas, sente-se, acomode-se, porque tem muita coisa pra gente conversar hoje e mostrar também pra vocês, né, algumas coisas bem legais e interessantes. Você sabia que nós temos uma coleção de camisetas? Essas camisetas lindas você pode adquirir na loja. Estampas únicas e exclusivas com os personagens lindos que nós trazemos aqui no canal. E é claro, com várias outras artes maravilhosas. Confere o link na descrição que tem coisa muito da hora lá. Você não vai se arrepender. Tem moletom, tem camiseta de manga longa, tem regata, tem tudo pra todos os tamanhos. Vá agora e confira. A primeira coisa que eu tenho que já começar esse vídeo é a respeito de um bicho chamado Black Rabbit. Black Rabbit, ele é basicamente a primeira versão do MXES. Caso vocês não se lembrem quem é aquele bicho que quando a gente coloca a máscara, né, da Vanny, quando a gente vai e pega a máscara lá com aquele Staff Bot bizarro, né, que ele oferece uma máscara pra gente, que é a máscara justamente da Vanny, então a gente ganha os poderes de ver coisas de outros, vamos por assim, de um outro mundo assim. Não é bem um outro mundo, é mais um outro plano, é uma realidade aumentada, né, uma realidade virtual, onde os faz técnicos, eles tinham acesso para justamente passar dentro de algumas atrações em alguns lugares dentro do complexo do Pizzaplex, e aí eles poderem ter acessos mais como se fossem alguns atalhos para eles poderem chegar nas atrações. E aí, como agora o lugar tá todo destruído e o mapa virtual tá totalmente bugado, a gente ganha acesso a alguns lugares graças a essa máscara. Mas nessa máscara também vocês com certeza perceberam que se vocês ficarem com muito tempo, aparece um coelho muito do bizarro. Esse coelho tá sendo chamado de MXES, que é justamente o programa que contém ele lá naquela parte do servidor gigante lá no final, né, quando a gente vai justamente encontrar o mímico, né, o tal Gregory, entre aspas, que a gente vê lá no final. Mas dentro dos arquivos do jogo tem um arquivo desse coelho, só que um outro modelo, chamado Black Rabbit. Algumas pessoas estão achando que era justamente a primeira versão do tal coelho que nós encontramos agora, né, e talvez ele foi refeito para ficar um pouco mais digital e não parecer, sabe, um bicho de carne ou algo assim do tipo. Então é só um negócio bem legal que acabaram encontrando dentro dos arquivos do jogo. Vai ter várias partes desse vídeo que eu vou trazer coisas de dentro dos arquivos do jogo e vou explicar pra vocês. Então, isso é só um modelo, não vai levar nada pra lugar nenhum, é só mais uma curiosidade pra vocês. Outra coisa bem interessante é que logo no começo do jogo, se vocês repararem na parte ali da janela que a gente entra, né, o janelão ali, que tem justamente os andames, aquela coisa toda que a Cassie acaba escalando pra entrar dentro do Pizzaplex, se nós chegarmos um pouco mais perto desse vidro, nós vemos vários jornais e dentro desses jornais está escrito Pizzaplex Destroyed, ou destruído. As notícias estão dizendo que temporariamente foi fechado e um terremoto atingiu o Pizzaplex. Então é basicamente a prova para vocês que, tipo assim, viram o que aconteceu na Roxy Raceway, que tinha aquele buraco, e aí o evento, né, do terremoto realmente é canônico e realmente aconteceu dentro do Pizzaplex, levando, né, a Roxy Raceway a ser completamente destruída, né, e o próprio Pizzaplex acabou sendo fechado, justamente por conta de dezenas de problemas que eles acabaram encontrando por esse, entre aspas, terremoto. Agora nós vamos falar um pouco do Daycare Attendant, tem muita coisa legal envolvendo esse personagem. E é claro, eu tenho que falar pra vocês daquela sala que nós víamos lá no Security Breach, onde a gente fazia como se fosse um segredo de bater foto de alguns painéis, né, os pôsteres, melhor dizendo, espalhados dentro do Pizzaplex, seriam, sabe, aqueles cartazes meio de papelão. A cada foto que a gente conseguisse achar, encontrando esses cartazes, melhor dizendo, os olhos daqueles bichos brilhavam e nós íamos pra uma sala secreta, que é a sala do Daycare Attendant.
Attendant, a gente consegue voltar nessa sala no Security Breach, né, no Ruin, melhor dizendo. A gente vai, desvia um pouco do caminho e vai lá pra cima ver. E aí, o que acontece? Tem muita coisa legal ali naquela sala, tipo, sabe, tem alguns presentinhos, algumas coisas ali pra gente poder ver. Mas o mais interessante, que até me passou um pouco despercebido quando eu joguei, é que se você olhar pro teto do lugar, você consegue ver o Sol e a Lua juntos, meio que formando o eclipse, que a gente até viu no minigame do Balloon Boy lá, que tem no Security Breach também, dando um teaserzinho do que iria acontecer já com o Daycare Attendant, né, que tava lá as duas coisas, meio que as personalidades separadas, e a gente teria que juntar as duas, que é o que a gente faz dentro do Security Breach. Mas o detalhe do teto me passou completamente despercebido e queria falar aqui pra vocês. Ainda no lance do Daycare Attendant, tem umas coisas bem legais que podem acontecer caso você não ligue os geradores. Você pode justamente passar pelos dois geradores e chegar no Daycare Attendant sem ter ligado nenhum deles. Eu não sabia que dava pra fazer isso, mas se você fizer, você pode chegar perto do bicho e tomar um jump scare. Sim, tem um jump scare do Daycare Attendant no Security Breach Ruin, e é assim, a gente tá seguindo, né, o que o jogo tá pedindo, então pode ser que você não tenha visto esses jump scares. Mas ele também fala algumas coisas diferentes caso você chegue mais perto e tudo mais, sem ter ligado o gerador. Ou se você ligar um deles, ele vai falar uma coisa diferente, né? Tipo, ou se você não ligar nenhum gerador, ele também vai falar algumas coisas diferentes. Bem legal esse detalhe, que dá pra você passar por tudo, mas é claro, dá pra você voltar pelo mesmo caminho e ligar os dois geradores lá e depois, né, passar pela parte da creche. Outro detalhe que eu já até falei em outros vídeos, mas aparece um pouco de relance, eu vou falar o único lugar que acho que dá mais pra ver, justamente o Blob, que ele aparece na escada. Talvez ele apareça em outros lugares, mas eu não acabei encontrando. Eu vi o pessoal comentando, acho que só acha ali naquela parte da escada mesmo, mas é um negócio que pode passar desapercebido pra quem não tiver muito atento. Você descendo as escadas, aparece o Blob, que é justamente a cara do Funtime Fred, né, que virou aquela coisa absurda que nós vimos no final do Security Breach, e ele está de volta aqui no Ruin, justamente nessa parte, que ele aparece no buraco ali da escada. Outra coisa meio que de easter egg, meio bizarro, são as Plush Babies. Tem justamente uma sala onde, se você entrar, você vai ver várias Plush Babies, e se você der as costas para elas, elas vão teleportar, elas vão ficar teleportando, aquela coisa toda, e é bem bizarro, porque as Plush Babies, elas eram do FNAF Help Wanted, né? Esse seria o FNAF, sabe, VR, melhor dizendo. Então elas estão ali, sabe, elas aparecem ali, você não precisa nem estar com a máscara nem nada, elas aparecem, o que é muito bizarro, que dá a entender que, tipo, meu Deus, as Plush Babies, alguém em sã consciência fez esses bichos de verdade, o que é uma porcaria, né? Os bichos ali existir, meu Deus do céu, que coisa atacada. E o outro detalhe dessa sala é que, se você olhar um pouco pra parede, parece que alguém tava contando os dias ali preso dentro daquela sala. Talvez alguém ficou preso com, né, as Plush Babies ali, e aí que você abre a porta, parece que as Plush Babies agora, elas podem sair e fazer as arruaças dela fora da sala. Enfim, um negócio simplesmente bizarro. Outro detalhe que talvez possa passar desapercebido para alguns jogadores é justamente quando a gente vai ver o Help. Eu já trouxe isso em outras teorias, ou falando, né, melhor, da DLC aqui no canal, e se vocês perceberem, o Help, ele tem dois tipos de olhos. Ele tem um olho azul normal, que é quando ele tá falando de boa com você, e ele fica com os olhos laranja e parece com os nervos assim, a flor da pele, meio que como se ele estivesse fazendo uma atualização no sistema, ou como se o seu sistema estivesse sendo alterado. Algumas pessoas estão teorizando de que isso pode ser o sistema do Mimic fazendo, né, ali, sabe, as suas coisas atacadas, ou o sistema do próprio Coelho Preto lá, né, o MXES, alterando o sistema do próprio Help pra tentar, sabe, te influenciar, ver o bicho, sei lá. Mas existe essa diferença, né, que quando ele tá fazendo atualizações do sistema, os olhos do Help mudam. E é claro que eu tenho que falar pra vocês de um dos grandes segredos do jogo, que é justamente achar o Glamrock Bonnie. Caso vocês não perceberam, ele já começa a ter uns teaserzinhos ali naquela caverna do Montgomery. Parece que a Fazbear Entertainment acabou querendo dar uma ideia do que teria acontecido com o Bonnie para justamente ser trocado pelo Montgomery. Talvez eles tentassem encobrir o que aconteceu, né? Justamente que o Montgomery destrói o Glamrock Bonnie. Ele meio que tá, sabe, avariado, aquela coisa toda. Então eles acabaram
acabaram largando o bicho, né, de mão. E aí, então, eles acabaram criando uma historinha que é justamente essa caverna do Montgomery, que a gente vai vendo a história do Montgomery virando agora um astro dentro da Fazbear Entertainment. Mas o que mais acontece também é que o outro segredinho que envolve, né, o Glamrock Bonnie são as tais cartazes de chão molhado. É tipo uns robozinho que tem ali a plaquinha de chão molhado e você tem que achar, acho que são 29 ou 30 deles, mas na verdade você acha acho que 26 e no 27º você acaba encontrando o segredo do Glamrock Bonnie. Esses robozinhos, eles estão espalhados por toda a DLC e você tem que desativar todos eles para justamente abrir a porta ali da entrada onde vai estar o Glamrock Bonnie. Você pega o último plush secreto que é do Help e aí você acaba vendo justamente o que aconteceu com o Glamrock Bonnie e também, né, um pouco do modelo dele, né, ali espalhado no chão e mais outros cartazes de chão molhado, né, ou melhor dizendo, os robozinhos ali também para você desativar. E quando você desativa todos eles, os olhos que estavam no Glamrock Bonnie, que eram amarelos, acabam voltando ao normal. Talvez alguma coisa acabou prendendo o Glamrock Bonnie ali, ou alguma coisa acabou mantendo ele preso. A gente não tem tantas ideias assim do que poderia ter acontecido, pois o próprio Montgomery, que tá totalmente destruído e absurdamente avariado, consegue andar, correr e vir pra cima, mas o Glamrock Bonnie parece que foi de arrasta de uma vez só. Parece que eles acabaram não religando o coelho e deixou por isso mesmo. Outro detalhe já trazendo do próprio Glamrock Bonnie é quando você vai justamente na sala dele, né, antes de você ir para Phaser Blast e encontra ali um cartaz dizendo justamente que o Glamrock Freddy estava com saudades, ou pelo menos um cartaz que dá a entender que o Glamrock Freddy e o Glamrock Bonnie, eles eram muito amigos e o Fred realmente sentia a falta dele, sentia, sabe, aquela coisa de saudade do animatrônico. Antes que vocês façam muitas perguntas porque os animatrônicos têm sentimento e coisa do tipo, parece que eles foram programados desse jeito. Eu já trouxe a história do The Storyteller, que vai explicar um pouco melhor como foi feito essas coisas das personalidades dos animatrônicos e como isso refletia dentro da parte do Pizzaplex para serem atrações mais realistas para as crianças e também para quem fosse fazer as visitas ali, né, e fosse interagir com os animatrônicos. Mas parece que o sistema do Mimic 01 acabou avariando eles, deixando, né, talvez a personalidade e a programação feita dentro deles mais grave ainda, sabe, mais avariada e trazendo vários problemas, melhor dizendo, pro Pizzaplex. E o outro grande detalhe já trazendo do Glamrock Bonnie é que quando nós vamos enfrentar o Montgomery mesmo ali naquele corredor, se vocês notarem logo no canto que a gente vai dar o choque, a parte de neon é um desenho do Glamrock Bonnie, dando meio que tipo assim, agora... o Montgomery que fez o negócio ruim com o Glamrock Bonnie e agora, por uma ironia do destino, o Montgomery agora toma, né, um choque absurdo por conta, né, do neon do Glamrock Bonnie está ali. É meio que o Bonnie, meio que você ajudou o Bonnie a se vingar do próprio bicho, né, a se vingar do próprio Montgomery. E para dar uma finalizada no Montgomery aqui, ele tem também um totem secreto. Caso você tá lá nos catwalks e você tá naquela parte de cima, vai ter várias passagens para você justamente pegar outros presentes e outras coisas que estão, né, naquela parte de cima ali. E também vai ter uma passagem justamente para o palco do Montgomery. E se vocês forem, né, mais a fundo, né, atrás do palco, aquela coisa toda, né, indo pela passagem secreta, você vai ver um totem do Montgomery, que tem ali, sabe, o arcade, tem coisas ali, e tem até as pernas do Montgomery ali ainda meio que destruídas, né, sabe, fazendo parte daquela pilha, mas as pernas do bicho também estão ali. É como se fosse o totem representando o Montgomery, né, o que ele ainda teria dentro do Pizzaplex, mas que nem eu falei pra vocês, o Montgomery foi de arrasta e é basicamente isso. E agora que eu tô comentando um pouco dos itens que nós podemos encontrar dentro do Pizzaplex, um belo detalhe que tem justamente nesse jogo é que temos os itens em AR, né, que seria da realidade aumentada, né, a parte ali onde a gente usa a máscara da Vayne para justamente poder ver umas caixas verdes espalhadas pelo cenário. Essas caixas verdes vão só trazer, tipo, como se fossem pelúcias, né, de realidade aumentada. Tem até algumas lancheiras que vão dar uma pista justamente de quem é o pai da Cassie, o que é um detalhe bem legal, falando que o pai dela gostava muito do Bonnie, aquela coisa toda. Mas também o mais interessante e o que é o que está mais escondido são os presentes de verdade. Tem vários presentinhos espalhados dentro do Pizzaplex e dentro desses presentinhos
cantinhos tem justamente uma parte de um HQ. Um HQ, se vocês lembrarem, é justamente os finais do próprio Security Breach normal. E o que dá a entender é que são 8 páginas de uma HQ, né? De um gibi, um quadrinho ali, que o próprio Gregory estava desenhando, ou talvez reimaginando, ou dando, né, as possibilidades do que poderia acontecer. E aí então nós vemos que tem 8 páginas, e nós sabemos que o Security Breach tem 9 finais, ou seja, essas 8 páginas estão esclarecendo que vão retratar os finais que não são verdadeiros do Security Breach. E a única página que não tem, né, que sabe que não tá ali desenhada, é o final do próprio Princess Quest, quando nós libertamos a Vanessa, né, fazendo os minigames do Princess Quest, e nós saímos do Pizzaplex, tanto que é o final 3 estrelas do próprio Security Breach, e seria realmente o final canônico. Os outros 8 finais são possibilidades, e eles, na verdade, nunca aconteceram. Voltando um pouco a coisas que vocês podem reparar no cenário, antes da gente chegar no Mimic, nós podemos ver algumas coisas bem legais utilizando a máscara da Vayne. Justamente se vocês lembrarem na parte do boliche do Bonnie, se vocês utilizarem a máscara, alguns dos cartazes vão ser diferentes. Isso acontece em vários lugares do Pizzaplex, melhor dizendo, quando você utiliza a máscara da Vayne, as coisas mudam, né? Ou melhor dizendo, o desenho muda e tudo mais. Que nem eu falei, o próprio exemplo do boliche do Bonnie, onde você olha pra parede e aparece o Bonnie com os olhos todo branco, né? Parece ali, sabe, meio atacado o negócio. Mas o mais interessante que tem nessa máscara é justamente na parte da Roxane, que vai dar um pouco mais de detalhes do relacionamento da Cassie com a própria Roxy, onde as duas, sabe, tipo, a Cassie sempre via a Roxane como uma grande amiga, né? E a Roxane parece que sente o mesmo, tanto que quando a Cassie, ela até fala dentro do jogo, tipo, não me toque, tal, não sei o que, ela até pede desculpas, né? A Roxane pede desculpas e fala, nossa, eu não sabia, ela tava atrás do Gregory, ela não tá atrás da Cassie. Mas como ela não tem mais os olhos, ela não sabe diferenciar com quem ela tá conversando, né? Ou quem seria, né, que estaria ali. E a Cassie, por medo, acaba não falando, né? Justamente de ver a animatrônica que ela tanto gostava estar destruída daquele jeito. Mas o mais legal é que tem vários cartazes que vão dar, sabe, tipo assim, a Cassie com a Roxane, aquela coisa, né? De se produzir, sabe? De você gostar de si mesma, aquela coisa toda. E também tem um cartaz onde tá a Cassie e o Gregory, dando a entender de que o Gregory ficou amigo da Cassie justamente por ajudá-la, talvez em algum momento ali, talvez no jardim de infância, na escola, não sei, e parece que os dois tinham algum tipo de amizade, onde o Gregory fez companhia pra ela, talvez por a própria Roxane falar que ela não tinha amigos. Ela fez uma festa de aniversário que a Cassie, né, fez lá dentro do Pizzaplex, e os amigos não foram, e a única que ficou comemorando o aniversário ali foi a própria Roxane. Então, tipo assim, dá todos esses detalhes, né, é bem legal ver que a máscara vai trazer pistas e detalhes que estão dentro das paredes em alguns lugares dentro do Pizzaplex, contando um pouco mais de detalhes dessa história. E agora nós vamos para a parte do Mímico, que eu acho que é a grande parte de segredos dessa DLC, né, que justamente a gente tá descrevendo aqui nesse vídeo. E é claro, justamente o próprio Mímico é o grande segredo desse jogo, e o Mímico, que nem eu já expliquei várias vezes, ele vem justamente dos livros do Tales from the Pizzaplex. Lá nos epílogos tá explicando bem mais detalhes do que ele é e o que ele faz e tudo mais, e como esse bicho foi parar lá dentro. Um resumão básico que eu falei pra vocês é que lá no Lally's Game, no primeiro livro, o Mímico, ele vem de fora do Pizzaplex e ele acaba entrando dentro da pizzaria, né, sabe, ali como um animatrônico para ser uma atração, mas aí o pessoal acaba utilizando ele para fazer um serviço manual de acabar, sabe, arrancando os braços e pernas de outros animatrônicos que estavam podres dentro ali do FNAF 6, né, quando eles estavam construindo ainda o Pizzaplex. Mas aí o Mímico, né, acabou mimicando e acabou atacando os funcionários ali de baixo, fazendo com que ele ficasse preso ali, né, e fazendo as coisas ruins. Tanto que as outras partes do epílogo vai contar, né, dos jovens que acabaram, sabe, entrando no Pizzaplex e arrebentando, né, com tudo e tudo mais. E aí o Mímico acaba pegando um a um dessa galera que acaba entrando depois, né, quando ainda estavam construindo o Pizzaplex. Mas os segredos do Mímico que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte: quando nós finalmente achamos todas as câmeras secretas, caso vocês não saibam, é outra parte que tem dentro do jogo, você pode afastar um pouco algumas câmeras e ter uma câmera que está fora do mapa, e aí você clicar nessas câmeras, você acaba dando acesso a um final secreto, que eu vou falar dele também daqui a pouquinho. E aí, a cada novo painel de estação de câmeras, você tem que pegar e dar uma ampliada e procurar uma câmera que esteja fora do mapa mesmo, que tá ali na HUD, né, que tá ali desenhadinho pra você. E aí você achando todos os partes, né, todas as partes ali
né, do negócio, dessas câmeras secretas, você acaba vendo um mímico pelo jeito realmente que é descrito no livro. O mímico, ele era um bicho que se fantasiava, justamente por inspirações do filho do Edwin Murray, e o nome do cara que criou o mímico, melhor dizendo, que tá explicando nos livros, e aí ele acaba utilizando como se fosse uma roupa de mascote, mas parece aqueles mascote de, sabe, torcida americana, sabe que tem muito daqueles bichos que ficam fazendo a alegria da rapaziada em futebol americano e tudo mais? Parece que são essas roupas, e aí o mímico tá usando uma delas, né, meio rasgada, meio juntada com outras roupas, um negócio meio absurdo, e nós vemos também que tem outras duas roupas, uma de um elefante e uma de um pássaro, uma coisa assim meio esquisita, que também está largada ali naquela parte de baixo. Nós não sabemos ainda como essas roupas foram parar lá, talvez seria de algum estoque, alguma coisa da Fazbear, a gente não sabe ainda da onde viriam, né, e por que o Mimic tá usando elas. A gente sabe que o Mimic usa justamente porque é da programação dele, mas, tipo, do nada elas aparecerem ali, o que elas fazem ali, a gente ainda não tem essa noção. Mas você achando todas as câmeras, você pega justamente o caminho para a Scooping Engine. Esse Scooping Engine justamente vai fazer a Cassie entrar numa salinha e ela vai ver como se fosse uma garra enorme, e aí a garra vai agarrar o Mimic e acabar fazendo com que ele fique desativado. E aí o jogo acaba com esse final secreto, que você conseguiu pegar as câmeras e tudo mais. Fazendo tudo isso, né, é o que dá a entender que o Mimic foi completamente destruído. Outro detalhe também do Mimic que dá meio que talvez a entender é que o Mimic consegue destruir a Roxane. E quando a gente vai no primeiro final, que seria o final normal ali, sabe, que a gente tem que correr do bicho, que ele tá até, sabe, sem a roupa, né, da vestimenta, melhor dizendo, parece que o que dá a entender é que a próxima fala que depois aparece dos créditos já é o Mímico usando a voz da Roxane. Isso é só um detalhe que a galera acabou percebendo, eu não tenho como chegar e falar pra vocês que é 100% isso, mas o que dá a entender é que esse primeiro final, que é o final ruim, parece que justamente a Roxane foi de arrasta e o Mímico começou a utilizar a voz da Roxane, né? É só um detalhezinho que faltou explicar até nos outros vídeos e vou colocar aqui. O outro final secreto, que é o que eu vou terminar esse vídeo aqui falando dele, é o que a galera tá comentando como se fosse o Brasil Engine. Inclusive acabaram falando algumas coisas, né? Achando nos arquivos do jogo como se fosse um tal de Brasil Engine, e o Brasil Engine é justamente quando você tá correndo do Mimic, você chega como se fosse num cartaz que tem justamente o Fredbear ligando no telefone, né, que é daquele cartaz lá, sabe, das antigas, que justamente vai lembrar daquele desenho, né, do Fred em Friends, aquela coisa toda, e é justamente do bicho lá de 83 do FNAF 4, quando você chega perto, usa a máscara, você vê o Gregory, o Help e a Vanessa, agora, né, mais assim, tranquilos, e começa a tocar música da Daycare, né, como se eles estivessem de boa, e aí fala, ó, a gente achou um lugar aqui pra se esconder, tá tudo bem. E aí, eu não sei se isso quer dizer que eles foram pro Brasil, ou algo do tipo, ou é só um nome meme que eles acabaram colocando na programação do jogo. Ah, mano, bota aqui Brasil Engine, e é isso mesmo, e acabou. Como eu falei que tá nos arquivos do jogo, e esse final também é secreto, e tá até escrito, né, no mapa do jogo, né, que a galera fez o debug mode, e aparece lá Secret Engine, então é mais um segredo que eu tenho que falar pra vocês, e também do nome, né, ser Brasil Engine, negócio simplesmente absurdo. Bom, pessoas, é isso que eu tinha que falar pra vocês. É claro que tem vários outros segredos que com certeza eu deixei passar no vídeo, mas o vídeo já tá ficando bem longo, e se vocês quiserem nós podemos trazer uma parte 2 com outras coisas excluídas e outros detalhes que tem dentro do próprio Security Breach. E você tem uma missão agora nos comentários de deixar outras coisas que você notou ou reparou e acabou ficando de fora desse vídeo, que aí se vocês quiserem nós podemos trazer uma segunda parte. Muito obrigado por terem assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês nos ajudarem aqui também a essa força aqui que nós estamos trazendo coisas bem legais, e também muito obrigado por terem assistido. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.